Olá, boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook. Bem-vindos. Boa noite, pessoal do Instagram. Estamos aí ouvindo o sino chamado. Oi, Meire. Meire Ellen, boa noite. Que bom você aí, bem-vinda. Oi, Midori, Cíntia. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Hoje temos um tema muito legal, que é como o seu pensamento influencia e cria sua realidade. Um tema aí da pedagogia quantum que eu adoro. Oi, Dani, oi, Thaisa, boa noite, que bom vocês aí, bem-vindas. Nós vamos falar aqui de um tema da pedagogia quantum que eu adoro, que a gente usa todos os dias, uma prática. Oi, Carlota, boa noite. E é uma coisa que a gente usa toda hora, todos os dias, e a gente precisa então saber o que nós estamos fazendo com o nosso pensamento, como que a gente está pensando, como a gente pode melhorar isso, porque os pensamentos criam realidade, influenciam muito a nossa vida e as nossas crianças. Então, vamos pensar de uma maneira que construa, que cria aí uma realidade favorável, positiva, linda, maravilhosa, empoderada e com certos cuidados para que a gente não crie o que a gente não quer, para que a gente crie somente aquilo que a gente quer na nossa vida. Tagarelas Magazine, presente aí, boa noite. Então, nós vamos ver o que é o pensamento, como a gente pode, como a gente interpreta o nosso mundo, como a gente vê, e aí como a gente pensa de acordo com aquilo que a gente vê, a gente gera um pensamento. E o que esse pensamento pode fazer na nossa vida? Pode fazer, não, faz, e pode fazer de acordo com o que a gente está alimentando aí. Então, nós vamos falar sobre uma transformação que acontece quando a gente transforma o nosso pensamento. Oi, Gilvanice, boa noite. E o que acontece, né? Porque a gente quer ser feliz. Então, tudo isso que eu trago aqui são coisas que eu já experimentei, são coisas que eu estudei, que eu pesquisei, que eu estou aí há anos nesse caminho de transformação, de despertar da consciência, de ampliar a consciência, de buscar e de aplicar, claro, porque não adianta a gente saber um monte de coisa e não aplicar. Boa noite, Daiane. Boa noite, bem-vinda. Então vamos lá. Vamos ver, 8:05. Vamos começar, né, gente? Aí quem for chegando já vai pegando o bonde andando. Melhor do que não pegar o bonde, né? Vamos pensar assim, olha, um pensamento positivo. Às vezes as pessoas me falam que essa positividade sua me irrita. Uma pessoa falou isso pra mim. Gente, essa positividade sua me irrita. Quando eu estava diante de um desafio, que eu já falei que eu não gosto de falar problema, eu gosto de falar desafio, questão, para a coisa não virar mais problema do que já é, né? E aí a pessoa me falou isso. Nossa, essa sua positividade me irrita. E eu pensei comigo, né, naquela hora que eu não discuti, claro, eu pensei assim, gente, essa positividade me salva, me traz soluções. E, né, claro que eu lembro bem, eu guardei essa fala e eu lembro bem que, claro, que me trouxe soluções, porque eu mantive a positividade ali, apesar de tudo que estava acontecendo, que envolvia muita gente, né? Bom, então, o que é o pensamento? Então, tem lá a parte da neurociência, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui pra gente não... Nós vamos fazer a prática do dia a dia, como a gente aplica tudo isso aqui. Olá, Casa da Psiquiatria. Oi, Ju Moraes. Então, o que é o pensamento?
o pensamento lá na neurociência. Quando eu fiz neuropsicologia, eu fiquei encantada com o cérebro e descobri como tudo aquilo ali, aprofundar, né, nessa descoberta do que é o pensamento, as sinapses e tudo. Então, na neurociência, acontece aquelas descargas elétricas, né? Nosso pensamento é energia, descargas elétricas que criam sinapses, que criam estruturas cerebrais, que fazem a gente ter um pensamento. E nós temos, vamos imaginar que no nosso cérebro é dividido de acordo com as funções, com, né, cada área do nosso corpo, da nossa vida até. Então, por exemplo, aqui é a área da linguagem, a área motora, né? Na acupuntura, quando eu fiz acupuntura, a gente estimula aqui com as agulhas a área da linguagem, e cada coisa no seu lugar perfeitamente colocada. Oi, Claudete, boa noite. Oi, Murilo. Então, tá tudo muito perfeito, tá, gente? Mas é tão perfeito que a gente fica assim, olha, eu subi de nível de consciência quando eu olhei o cérebro ali, o cérebro real, quando eu aprofundei nesse conhecimento, nesses estudos, porque eu vi a perfeição que é. A perfeição que é, inclusive, pensar positivo. E pensar negativo também é perfeito, porque a gente está criando, é a escolha nossa. Então, se há uma descarga elétrica no nosso cérebro, em todos os lugares ali, então se eu faço assim com o braço, acontece ali, se eu enxergo uma pessoa que eu gosto, acontece uma coisa lá, se eu, né, a parte da visão vai chegar, o hipotálamo, tudo aqui maravilhosamente estruturado, perfeitamente, tá. Então, eu preciso saber, ou seja, eu preciso de conhecimentos para ver como que eu uso essa máquina maravilhosa que existe dentro de mim. Essa tecnologia inigualável que é o nosso cérebro. Não tem computador que chegue perto, porque o computador não, ele vê códigos, né? A linguagem do computador é código. E a nossa linguagem é emocional, é outra coisa. Então, o computador não vai chegar a ter emoções porque ele não é vivo. Então, o cérebro é maravilhoso e perfeito. E isso me ampliou muito a consciência para eu mergulhar mais, estudar o cérebro da criança, para ver essa influência que nós vamos falar aqui hoje e para ver como as mães criam a realidade, influenciam na vida, na realidade, para o resto da vida da criança. Então você, de acordo com o que eu for falando, você vai pensar na sua criança se você tem criança, mas você vai pensar em você criança, porque tudo que você viveu lá, existiu uma programação, uma memória celular, uma memória emocional, tudo física, né? E você então vai entender muitas coisas que você vive hoje, que está lá, né, a causa lá na sua infância. Bom, então tá. Então o pensamento, além dessa coisa toda da neurociência, de sinapses, descargas elétricas e tal, pensamento é energia. Então, além de tudo isso, que a gente não vamos falar isso nessa live agora, porque nós não vamos aprofundar nisso. Além de tudo isso, vamos dizer que o nosso pensamento é movido a memórias, interpretações. Eu tô olhando para aquela pessoa, vamos dizer que aconteça lá uma briga na rua. Eu tô olhando, eu não estou só falando. Um homem falou uma coisa para a mulher respondeu, os dois estavam de cara. Eu não estou só observando e narrando o fato como se fosse um computador. Eu estou interpretando. Eu acho que eles estão casados, acho que eles brigaram, acho que, sabe assim, nossa, mas brigar no meio da rua, meu pensamento já começa a imaginar e criar historinha. Então, é mais do que apenas fazer um vídeo ali relatando, eu estou interpretando. Então, os acontecimentos são interpretados pelo nosso pensamento, por nós. Oi, Madalena! Oi, Lili! Boa noite, Eliana. Então,
Nós interpretamos, nosso pensamento interpreta de acordo com o que nós vivemos. Então, se eu sou de uma família onde pai e mãe brigavam desde que eu era pequenininha, eu já vou ficar, e a culpa era do marido, porque ele bebia, eu já vou ficar do lado da mulher. Eu já vou interpretar, não, ela deve ter razão, porque, gente, não se bate em mulher, sabe? E aí eu vou interpretar ao invés de observar. O que é uma observação? Eu vou observar esse livro que está aqui atrás, eu vou falar assim, ele é azul, escrito de branco, tal. Agora, quem olha ali e fala assim, será que a Cristiana já leu tudo aquilo? Será que a Cris gosta de acupuntura? É um livro de medicina oriental? Quer dizer, já começa o pensamento voar, interpretar, de não só observar. Ou seja, nós não somos fiéis só aos acontecimentos, nós interpretamos aquilo e isso é um pensamento. A interpretação vem junto com o pensamento, ou seja, o pensamento também é uma interpretação. E aí, essa interpretação, ela acontece de acordo com como eu vejo o mundo, de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, eu olho para um cachorro e posso falar assim, gente, que belezinha, olha, adoro cachorro, será que ele tem comida, será que ele é de rua? Uma criança olha com curiosidade. Uma pessoa que foi mordida o cachorro mordeu, ela vai olhar com medo, ela vai pensar, será que ele é bravo? Quer dizer, tá vendo como o pensamento vem junto com emoção, com interpretação, com mais do que só olhar. E às vezes o pensamento engana a gente. Por exemplo, se você já chorou vendo algum filme, se você já torceu pro herói, pro mocinho do filme, você está pensando dentro daquela história, interpretando, porque aquela história não é real. Você sabe que é artista, você sabe que é oi Williana, oi Aline, boa noite. Então, se você já sentiu, né, aquilo, sentiu medo lá, assistiu um filme de terror, você está interpretando aquilo e você está enganando o seu cérebro, porque real mesmo é artista. A gente sabe disso, só que o nosso corpo, o nosso cérebro recebe aquela informação e a gente fala, nossa, coitadinha da mocinha, tá sofrendo no filme e tal. Então, olha como que o pensamento é meio doido, né? Ele sabe que é artista e ele chora, ou seja, ele é influenciado por aquele filme, por aquela cena. Então, nós precisamos cuidar como é que nós estamos deixando o nosso pensamento ser influenciado e como que nós estamos interpretando. Se você conta uma história para uma amiga, você ouviu de um jeito e conta de outro, colocando a sua história junto à sua interpretação, os seus sentimentos, o que você acha, a sua observação, você já mudou a história, já pode até influenciar essa pessoa. Bom, então por que eu penso de tal maneira ou a outra pessoa pensa diferente? Porque eu tenho uma história dentro de mim, porque eu tenho memórias, porque eu estou interpretando. Então vamos dizer que aqui estão os acontecimentos e aqui estão as suas histórias, as suas memórias, as suas crenças. Eu não consigo separar completamente ainda, né? Na maioria dos casos, eu não consigo separar, o fato é esse e eu tenho essas crenças. Eu junto essas duas coisas, se entrelaçam. E aí eu vou dar a minha verdade, a minha versão, a minha visão do fato. Então, se a pedagogia Quantum é muito mais que uma pedagogia de criança do que um método. Oi, Fabiana. Oi, Maria Tereza. Boa noite. Se eu estou juntando os fatos, os acontecimentos unidos ao meu pensamento de interpretação, das minhas memórias, da minha história, aquilo já, esse meinho aqui já fica diferente para mim, para você, para Maria Tereza, para Claudete, para Daiane, para Eliana, para Madalena. Para cada um é de um jeito, porque cada um tem uma história, cada um tem as suas crenças. E aí,
Para passar para a criança alguma coisa, eu também vou colocar a minha carga energética naquele pensamento que vai se manifestar numa linguagem. Então eu vou influenciar muito essa criança, porque eu fui influenciada lá pela minha família, meus professores, tal. Porque existe uma programação de crenças das minhas verdades na minha história. Então, quando eu nasci, já existia. Boa noite, Aline. Quando eu nasci, já existia cadeira com nome de cadeira, já existia a esquerda política e a direita, já existia o respeito pelo professor, e isso foi ficando diferente ao longo do tempo. Já existia o respeito com os mais velhos, já existia a cultura de que tal roupa não é decente, tal roupa é decente, que a mulher pode andar de mini saia no Brasil, mas lá em outros países tem que andar só com essa, né? Então, tudo isso já existia quando a gente nasce, porque o mundo continua acontecendo. E quando eu vou morrer também, vou embora e deixo aqui o meu legado, a minha história, tudo que influenciou meu filho, que influenciou meu neto, etc. Então, com essa bagagem que eu já tenho, com as histórias que eu já vivi, já interpretei, já recebi dos meus pais, dos meus professores, dos livros que eu li, dos professores que eu tive, de tudo que eu fiz aqui, da televisão, né? Olha só. Com tudo isso, eu já crio uma interpretação diferenciada, individualizada, que se chama interpretação cristiana libânica, que é diferente daí de outras pessoas. Só que é muito parecida se eu não me observar com os meus pais, com os meus professores, com o filme que eu vi, etc. Então aí que tá o cuidado. Como que você está vendo o mundo? Baseado em quê? Que você constrói os seus pensamentos. E, consequentemente, baseado em que você constrói a sua vida. O que é que você tem medo, o que é que você não avança, o que é que você não transforma, o que é que você transforma, o que é que você realiza, o que é que você nunca, isso vai ficar para outra vida, porque aqui eu não vou conseguir. Por que que isso está acontecendo? Por que você pensa assim? Por que você acredita assim? Por que você acredita que não consegue? E por que você acredita que consegue? A base de todos os nossos pensamentos e atitudes em consequência está nas nossas historinhas, nas nossas verdades, nas nossas crenças e nossa programação geral de infância. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a infância dos nossos filhos, com a infância e com a adolescência e com o exemplo que você dá para os seus filhos e com a sua postura. Como eu estou sendo, é isso que meu filho está vendo, é isso que ele vai reproduzir, é assim que ele vai pensar. Então imagina que você tem uma responsabilidade e ao mesmo tempo um papel incrível na vida das suas crianças. Professores, vocês têm aí a faca e o queijo na mão. É muito lindo isso, saber que você está influenciando demais. Então, vamos lá. Então, a gente cria hábitos de pensamento. Eu sempre penso a mesma coisa quando eu vejo tal situação. Quando eu vejo que chega no fim do mês e meu dinheiro não deu. Eu sempre penso, poxa vida, eu ganho pouco. E aí eu crio hábitos de pensamento. E como que acontece isso? Imagina que você está numa floresta. Existe uma trilha bem plana, raspadinha assim, sabe? O chão, terra firme, limpinha, com mato cortado, você não vai arranhar se você passar. E existe um caminho que, assim, mal se vê a trilha, mas é um outro caminho. Esse caminho aqui é aquele pensamento que vai todos os dias. Todo dia eu faço isso, todo dia eu faço isso, minha mãe fazia, minha avó fazia, meu tio fazia, minha tia fazia, e eu também vou nesse caminho. Mas aonde eu estou chegando? Onde minha mãe chegou, onde meu pai chegou, onde minha irmã chegou, né? É esse o meu objetivo? É lá que eu quero chegar? Às vezes tem alguns fatores na vida que é bom a gente ir.
mas muitos é bom a gente abrir o nosso caminho. E os hábitos de estar sempre andando nas mesmas trilhas, que é aquela trilha bonitinha que todo mundo já passou, a professora passou, a família inteira passou, o mundo vai, tipo televisão, assim, o mundo vai tudo lá. E eu acho que aquela trilha é a certa. Porque a outra, imagina esse é um hábito, pensar assim é um hábito, agir assim é um hábito, e flui pra lá, flui. Eu gosto de falar até que cai chuva na estrada de terra, a chuva escorre lá no buraquinho e vai naquela fresta que tem na estrada. E aquela fresta, por causa da água, vai ficando cada vez mais funda e é muito fácil a água cair ali e escorrer. Mas a outra trilha, que nem é trilha, é um vislumbre de um caminho que eu sei onde vai dar, que é na riqueza, na calma, na paz, no relacionamento bom, alguma coisa maravilhosa que vai aqui, eu não vou, porque a vida é saudável, aqui tá aquele monte de porcaria que eu como, mas todo mundo come, tem no supermercado só tem porcaria. E aqui tem uma feira orgânica em Pouso Alegre, 2 vezes por semana, para competir com um monte de supermercado que tá cheio de bala de doce, de tudo, né? E aí, aqui dá trabalho, porque eu tenho que cortar o mato do lado para não me arranhar, e arranha. Eu tenho que ir passando várias vezes para limpar as folhas do chão, dá mais trabalho, mas eu chego onde eu quero. Então, para desconstruir esse hábito, parar de passar nessa trilha muito fácil de andar e andar na outra, eu preciso ser perseverante. Então, para mudar um hábito, eu preciso ser perseverante. E quanto mais eu passo nessa trilha, mais o chão vai ficando batido, menos galho vai tendo, mais fácil vai ficando. Só que aquela ali, se eu deixo de passar aquela trilha boa, sem matinho, sem galho, tudo, ela vai juntando mato e vai juntando galho, vai crescendo os galhos e vai ficando mais difícil de passar ali. Então, pensa numa mudança de hábito. Por que é difícil, né? Nem gosto de falar que é difícil, é desafiador. Porque aqui já tá pronto, todo mundo foi. E aqui eu que tenho que ficar quebrando galinho e tudo. E é aqueles de ir pra academia, sabe? Ai, acordar cedo pra academia. Fazer uma dieta, manter a calma na hora de falar com a criança, não reagir na hora de falar com o parceiro. Isso tudo eu preciso parar, gerenciar esse pensamento. Agora eu não vou comer isso, agora eu vou comer isso, isso tudo tá aqui, ó, no frontal, na área do cérebro que decide, que planeja, que tem um controle inibitório, ou seja, não vai me segurar para eu não ir para aquela trilha, ou seja, para eu não comer aquela porcaria, para eu não fazer aquele hábito que não está me fazendo bem, né? E aí eu vou pro outro. Deixa eu colocar aqui que tá... Aí, tava fechando ali na tela. E aí, quando eu decido e passo alguns dias, e aí os cientistas fizeram pesquisas que de 66 dias, assim, já começa a nascer o galho, crescer ali, sujar ali, já não fica tão boa aquela trilha que todo mundo vai, e a minha já vai ficando de chão batido e já um caminhinho, uma trilhinha boa de andar. Então, falam que é 21 dias? Sim, tem 21 dias, mas ainda com os 21 dias, eu ainda assim ainda tem uma tendência a ir para a trilha. Aqui tem muitas pesquisas, né, que falam dos 21 dias, mas eu pesquisei e vi que não, 21 dias ainda tem uma ameaça de voltar para aquela trilha. Então fica firme aí que os mais de 65 para 70 dias, aí você fala assim, puxa, essa trilha é boa mesmo. Tipo, parar de fumar e não dar chilique para qualquer coisa e usar aqui o seu controle inibitório e a sua força de vontade, tá? Mas por que eu vou sempre naquela trilha e meu pensamento puxa para cá? Eu sempre penso negativo naquele jeito, eu sempre ajo daquela maneira, porque os meus pensamentos são hábitos de pensar daquele jeito. Eu tenho o hábito de pensar positivo, hábito de pensar negativo, hábito de não acreditar em mim. Então isso tem que mudar. E aí quando aquela pessoa me falou um dia que
positividade irrita, eu fiquei até assim, nem sabia, nem respondi, né? Porque não tem resposta. Eu quis mais entrar naquilo, não para irritá-la, não, mas para ver que aquilo lá tá contagiando, porque é um incômodo que deve ter causado, mas que uma hora vai causar um efeito aí. Bom, então olha lá, vamos falar o seguinte. Se eu acredito naquela realidade que aquele caminho é o melhor, ele pode até não ser, mas se eu acredito, pra mim ele é. Não, eu vou comer porcaria mesmo, pra mim é melhor ficar feliz do que ficar magra, saudável e evitar essas coisas. Então eu preciso acreditar. E acreditar... Oi Luiz, oi Nelma, boa noite. Acreditar é mais do que pensar. Eu utilizo outros campos do meu ser, que nós vamos falar já. E aí eu começo a ver os resultados do meu pensamento. Se eu sempre penso desse jeito, eu sempre tenho aquele resultado, eu sempre tenho acontece aquela coisa. E aí eu vejo se eu tô gostando. Se eu tô gostando, beleza, eu continuo. Se eu não estou gostando, se eu quero mais, se eu quero ser mais feliz, se eu quero mais para minha vida, se eu quero ampliar minha consciência, se eu quero trazer as pessoas que eu amo com o meu exemplo e ajudar as pessoas, e tem um propósito aí, não tem como eu ficar vibrando negativo. Então, com tudo isso que a gente está passando aí no planeta, do vírus e tal, quantas pessoas que eu recebo que estão depressivas, ansiosas, com muitas questões emocionais, e se eu for ver, não é só ela, é um conjunto de coisas, além da atmosfera psíquica da Terra, né, que tá toda pesada de negatividade. Ai, vai pegar, não sei quantos morreram, não sei o que. Tudo bem, eu tomo as minhas precauções, mas eu não posso ficar mergulhada nessa negatividade. Exemplo, se eu acordo e ligo a televisão e começo a ver notícia de estupro, de morte, assassinato, roubo, corrupção, qual a influência que está naquele momento em mim e no monte de gente que está assistindo? Qual a influência? Positiva ou negativa? Claro que negativa. Agora, se eu acordar e olhar para você e falar assim, você é maravilhoso, hoje vai ser um dia fenomenal, você pode fazer muitas realizações hoje, você pode vai realizar um monte de coisa, você está linda hoje, e começar a colocar aquele monte de coisa. Percebe como que você reage a um elogio? Às vezes aquele elogio vai pro dia inteirinho. E às vezes não é um elogio de, ai, que linda que você tá. É um elogio de, puxa, você fez bem feito isso. Olha, a sua ajuda foi muito bem-vinda para mim. Sabe, qualquer coisa que te levante. Começou isso no seu dia, o seu dia flui. Por quê? Porque você está vibrando aí no seu campo magnético aquele pensamento de, nossa, que legal, eu fiz a diferença para aquela pessoa. Nossa, que bom, eu tô me sentindo tão bem de fazer esse bem. Aquelas palavras me fizeram bem. E alguma coisa para cima de bom, essa coisa faz uma diferença no dia todo, no dia inteiro, não é? Bom, então vamos ver como que a gente divide aí essa questão da nossa mente, que recebe as influências e que influencia. Nós temos a mente consciente, que é aquela que raciocina, poxa, olha só, se eu li lá, e pode procurar que tem isso, se eu li que quanto mais eu faço o bem, mais dopamina, serotonina e todos aqueles neurotransmissores positivos são liberados no meu corpo e eu fico me sentindo fisicamente melhor, minha fisiologia muda. Se eu li aquilo, eu tô raciocinando, poxa, é muito bom fazer o bem, é muito bom ajudar, porque dá uma gratificação dentro da gente, me sinto em bem-estar, numa energia positiva. Então, concluindo aqui, né, no racional, eu vou fazer o bem. Então, eu usei minha mente
analítica, minha mente racional. Mas existe a mente emocional, que não pensa desse jeito, é aquela que fala assim, não come isso, porque isso vai te dar enjoo, porque da outra vez você não passou bem, agora não é hora de comer esse pastel 2 horas da manhã, e etc. Ela é comandada, nossa, aquele dia que eu comi pastel foi tão divertido, gente, não interessa se era 1 hora da tarde, sua mente não raciocina, ela vai lá e come o pastel. Então ela tipo, domina assim, até o seu racional. A gente diz que o racional é o gerente e os outros são os empregados. Então, se o gerente não chega e põe ordem naquela empresa, os empregados vão lá e fazem o que quiser. E o gerente gerencia porque ele tem capacidade, preparo, estudo e tudo mais para aquilo. E ele sabe que não é para colocar isso aqui assim, não é para fazer agora, e sabe lá. Mas ele sabe, ele é esse aqui que racionaliza, só que esse aqui não age tanto se ele não está ali a postos, ou seja, se ele não está fazendo o seu trabalho. E se eu deixo o resto aqui, né, do cérebro emocional agir, ele fica dormindo lá, o gerente fica só depois para ver o resultado, né, ver o que deu no dia, no final do dia. Mas aqui, ó, já comi pastel, já xinguei, já gritei com a criança, já fiz o que é emocional. Subiu o sangue, a criança me tirou do sério, a mãe fala assim, a criança me tirou do sério e eu gritei. Por quê? Porque esse aqui não tá entendendo que você tá dando o exemplo para sua criança de que não se resolve as coisas num grito, porque daqui a pouco a sua criança vai gritar com você. Então, esse sabe disso, mas o cérebro emocional não sabe, ele sim sai gritando porque ele é o emocional. Bom, e o emocional está lá, o subconsciente, as crenças, as experiências de dor, de prazer. Nossa, é tão bom comer pastel, então 2 horas da manhã é hora de comer pastel, não interessa. E também a dor. Nunca mais eu vou conversar com aquela fulana, porque aquele dia nós não combinamos, tal, você não dá uma chance, porque aquele dia você estava de mau humor e a fulana aconteceu uma coisa com ela, quer dizer, você não quer nem passar na rua da fulana, nem olha na cara mais, você não está usando isso aqui, você está usando o emocional, né, o cérebro que não pensa, ele só vai fazendo, ou seja, a mente, né, não é o cérebro. E existe a mente biológica, que é aquela que sente no corpo, como eu falei do filme. Então eu começo a suar de ver um filme de terror. Eu estou interpretando, me dá taquicardia de entrar no elevador fechado, se eu já passei algum sufoco no elevador. Então, agora se eu não passei, não faz diferença entrar no elevador fechado. Porque não tem o emocional, porque meu coração não vai disparar por causa daquilo. Se eu já tive um ataque de pânico, qualquer subida de escada que me dê uma batedeira no coração, eu já vou achar que eu vou ter um ataque de pânico. Porque não é racional, é o corpo reagindo. Lá da história do luta e fuga. Então, se eu escuto um barulho, eu já fico preocupada. Por quê? Porque lá atrás, nos nossos antepassados, o que está aí no DNA, no humano, que veio evoluindo, mas tem essa história nossa, né, do nosso corpo, que é uma história de ter que fugir quando acontece um barulho, um tigre gritando, rugindo lá, um leão rugindo, eu tinha que fugir, eu tinha que estar atenta, alerta, aí dá suor e eu quero fugir daquilo, né? Resumindo, o corpo também reage, e com essa reação do corpo, eu já penso que tem um barulho, eu já interpreto guerra. Imagina a criança na Síria, se ela escuta um barulho de cair coisa no chão, ela vai achar que é bomba. Não é assim? Porque a história dela é assim. Bom, vamos dizer que a mãe veja uma barata. Mas se aquela criança já viu os pais brigando e a mãe numa dessa gritou, a criança já vai entrar num pânico. Nem é por conta da barata, é mais de medo da briga, sabe? A história está dentro de nós. E aquele susto que ela leva, aquele medo, vem pro corpo.
Então, nosso corpo reage também aos nossos pensamentos. Bom, então, os nossos pensamentos são hábitos, e se são negativos, e se estão tendo resultados negativos, eu preciso, então, mudar essa história que eu estou contando para mim mesma, para que eu tenha pensamentos positivos. E ativar o meu gerente aqui, né, o chefe do pensamento, para que ele faça o que tem que ser feito e não deixe a turma toda tomar conta do meu corpo. Eu começo a suar, começo a ficar nervosa, começo a gritar, tremo de medo e vou lá e faço o que não é para fazer, né? Como doce, como pastel às 2 horas da manhã. Então eu preciso ter desenvolvido aqui e usar de mecanismos, recursos emocionais para que aquilo não atrapalhe a minha vida e influencie a vida da minha criança, principalmente. E reconheça também o que eu fui influenciada e eu posso transformar. Gente, o mais legal, sabe o que é? Podemos transformar. Podemos transformar muitas coisas na nossa vida. E nós vamos falar isso aqui hoje, já daqui a pouquinho. Eu não tô andando, eu tenho um tanto de coisa que eu escrevi aqui para poder não esquecer, mas vamos lá. Então, quando eu crio um novo hábito e vou e resolvo e decido, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero isso. E paro de olhar para o que eu não quero e olho para o que eu quero, eu já estou tomando uma decisão. E essa decisão, eu preciso ajuda, né, do meu gerente para que eu foque naquilo. Então, o foco é importante para que eu caminhe nesse caminho novo aí de transformação, que vai me trazer alegria, felicidade, magreza para quem quer emagrecer, calma para quem quer ficar calmo e o que cada um quer. Então, deixa eu ver onde que eu tô aqui, onde que eu tô. Então, como que eu vou transformar a minha vida? Transformando a mim mesma. E essa transformação, ela vem com os conhecimentos. Como assim, Cris? Lembra a live passada? Eu falei que nós temos níveis de consciência. Se eu estou no nível 1, eu vou para o nível 2, 3, tá? E aqui no nível 1, que é lá embaixo, eu vibro no problema, eu vibro na dificuldade, eu vibro na falta de dinheiro, eu vibro num relacionamento complicado, eu vibro numa educação para minha criança que eu não sei o que fazer. E a partir do momento que eu adquiro os conhecimentos, que eu assimilo aquilo, que eu vivo aquilo, não adianta só adquirir conhecimento, que eu vivo aqueles conhecimentos, eu vou subindo de nível. Então, imagine assim, ó, você está num nível, vamos dizer lá, não vou colocar número para ninguém, mas eu estou num conhecimento X, eu quero X mais 1. Eu preciso fazer alguma coisa para subir esse nível, né? Então, vamos dizer, num videogame, a gente precisa passar por aquele monte de sobe montanha, cata os brilhinhos, tudo lá, para poder passar de nível. Mesma coisa, eu preciso receber, me sintonizar, aprender, tudo aquilo para eu poder subir de nível de consciência. E quanto mais alto o nível de consciência, mais eu resolvo as coisas, eu sintonizo aquilo. Gente, isso é tão gostoso quando a gente começa a sintonizar aquilo que a gente quer, porque a gente começa a buscar o conhecimento, é tão gostoso, porque as respostas vêm, as soluções vêm, os assuntos que você quer vêm. Sabe aquela grávida que nunca viu nenhuma grávida na rua, né? Não repara, mas ela fica grávida, ela sai na rua, ela vê umas 20 grávidas cada passeio que ela dá. Por quê? Porque ela está sintonizando, porque ela não pôs foco nisso. Agora ela quer ver como que a outra está grávida, quantos meses, que tamanho que tá a barriga, se a roupa está servindo. Ela fica vendo coisas de grávida. Mesmo porque o pensamento é contagioso. Olha que lindo! Contagioso. Eu estou contagiando para o mal, mas também estou contagiando para o bem. Então, se eu ando com pessoas negativas, eu estou me contagiando com aquela negatividade. Então, gente, para transformar, eu preciso ter um objetivo. O que é que eu quero? Eu quero resolver essa irritação que eu fico com meu filho. Eu quero emagrecer, eu quero mais dinheiro, eu quero... Pensa, qual é o seu objetivo?
é esse? Então vamos transformar o que não tá dando certo, porque faz quanto tempo que você está aí e não conseguiu? Então eu começo a sintonizar com aquilo que eu quero e não com o que eu não quero. Por exemplo, a gente tem um crediário para pagar, então não tem dinheiro para pagar nesse mês e eu vou ficar devendo. E aí, o que solucionaria esse problema? Se eu te desse o dinheiro, você vai lá e paga, solucionaria? Não, porque o mês que vem tem que pagar de novo. Então, não é o dinheiro que vai solucionar problema de dívida. Não é, olha que louco. Mas não é, tá, gente? Não é dinheiro que soluciona o problema de dívida. É o seu interior, aquelas historinhas que você conta, que você ouviu, que está programado, que vai solucionar. Então, uma transformação interna e não é o dinheiro. Nem que você ganhar na loteria não vai resolver, porque você vai investir numa coisa que você não vai saber administrar, porque você não está sintonizada, porque você não está interiormente, só veio o dinheiro de fora. E o dinheiro, infelizmente, não é assim, ou felizmente, né? Não é para vir de fora, vem de dentro essa prosperidade. É uma sintonia que você cria dentro de você. Se você ouviu lá na sua infância que, mãe, me dá isso, hoje não tem dinheiro. Não tem dinheiro para essas coisas. Não tem dinheiro, você vai gravar o quê? Mães boas não tem dinheiro. E aquilo fica gravado. E você repete esse padrão, porque você sintoniza isso. Minha mãe é tão legal. E ela sempre falava que não tem dinheiro, quer dizer o quê? Não ter dinheiro é bom. Só que isso é subconsciente, gente. A gente não tá fazendo isso por gosto. Não é aqui, ó. Não é esse raciocínio. Agora eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Não é aqui. Existe uma coisa gravada, registrada em você, desde criança, que vai sintonizar. E o seu pensamento em dinheiro é um pensamento pobre. Por quê? Porque você não está pensando no propósito de ter dinheiro, na alegria que é ter dinheiro. Você só assiste, por exemplo, aqueles programas que mostra só gente, não é para ficar alienada do mundo, mas só tem gente que é viciada em programa que mostra só a vida pobre, a vida de pobreza, de miséria, de sofrimento, de falta de dinheiro, de fila no hospital. Se tivesse dinheiro, tava todo mundo já medicado e ali mostra a miséria. E a gente acredita nessa miséria. E a gente se sente mal, até a gente não, né? Algumas pessoas se sentem mal se tem um dinheiro e o outro não tem. Então, a sintonia para o seu pensamento ser um pensamento elevado, de um nível de consciência de solucionar, de realizar, de ser feliz, não é aqui embaixo de pensamentos de coisas negativas. E se você convive com pessoa que reclama de falta de dinheiro, de doença, de miséria, de violência, sabe aquela que reclama do marido? Não ouve. Sabe aquela que reclama do filho? Meu filho não tem mais jeito. Nossa, que não sei o quê. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Gente, sai de perto. Não dá para ficar com uma energia elevada com pessoas que reclamam. Pessoas que reclamam contagiam em nós essa energia e nós ficamos muito... Deixa eu ver, os comentários não estão rolando. Mas... Maria entrou, boa noite, Daisy, e não sei porque não tá rolando, mas tudo bem. Então, sai de perto da pessoa que reclama, e ela vai perceber, isso não é ruim não, mas é minha mãe que reclama, ela vai perceber que essa conversa não tá boa pra conversar com você, e se você ficar ali escutando e falando, nossa, coitada de você e tal, o que acontece? Você tá incentivando ela a continuar essa conversa, e aí os pensamentos dela vão o mesmo caminhinho de reclamar. Então, objetivo, o que eu quero, e aí eu vou decidir que eu vou mudar isso, e aí eu vou colocar foco nisso que eu quero. Então, eu vou observar se eu tô andando com a fulana só reclama, fala mal do filho, mal do marido, e mal do planeta, e mal da política, e fala mal de tudo. Gente, ninguém merece ficar perto da fulana. Então, sai de perto da fulana e uma hora ela vai perceber que você está ajudando de não fomentar e colocar lenha na fogueira.
E vamos então criar pensamentos positivos, criar sugestões. Olha, eu fiz um curso de hipnose, eu fiquei encantada quando eu vi quantas coisas que nós nos sugestionamos e que sugestionamos os outros. Então, a hipnose tem um monte de mito, não é nada daquela coisa de grudar a mão, aquelas coisas todas assim que é muito... existe, né? Mas não é essa a hipnoterapia que transforma, que cria resultados, que soluciona traumas e tudo mais. Então, quando eu faço uma hipnose, eu vou focar no que a pessoa quer. Então, eu tenho foco, eu tenho objetivo, resolver isso assim. Eu tenho foco e eu vou criar sugestões positivas. Não adianta a gente ficar... E o que são sugestões? São novas historinhas. Se você a vida inteira escutou aquela historinha do dinheiro, aquela historinha que você que é sofrido, ser mãe é padecer no paraíso, educação, as crianças de hoje são... Né? Sabe aquelas coisas que todo mundo vai falando e vai gravando e sugestionando a gente? As crianças são terríveis, os filhos de hoje não tem jeito. Tudo isso que você ouve, você está se hipnotizando. Porque hipnose é o quê? É uma informação que entra no seu subconsciente, vai ficando, e aí você vive aquela historinha que contaram para você e que você vive naquele caminhinho lá da floresta, todo bonitinho, trilhadinho, porque todo mundo pensa assim. Então, a gente é hipnotizado o tempo inteiro. Você tá no supermercado, tá tocando um negócio lá, propaganda política, você acha que, né, a igreja, um monte de lugar que eles estudam isso, marketing, tudo tem um arquétipo, tem alguma coisa que vai fazer você acreditar naquilo. Então, se eu não estou atenta, não tenho foco e não sei, tô lá no conhecimento de baixo, não amplio a minha consciência, não amplio o meu conhecimento, não fico atenta mesmo, eu vou acreditar num monte de coisa que o povo fala. Então, e isso vai prejudicar minha vida financeira, os meus relacionamentos, a educação do meu filho e o meu ser, a minha vida. Para eu ser feliz, eu estou me prejudicando porque eu estou escutando, vem, todo mundo vai recebendo. E a criança, gente, ela não tem o filtro. Tudo que ela ouve, se ela confia naquela pessoa, tudo que ela ouve, ela vê, ela vai assimilando. Então, o que ela vai pensar? Igualzinho a minha mãe pensava. Nossa, que vida dura, gente, não aguento mais trabalhar, eu tô morta de cansada, né? Aquela coisa, a criança vai, né? Esses dias eu atendi uma mãe, a mãe falou assim, como é que é? Que a criança falou assim, eu não dormi bem hoje. A mãe falou assim, mas não dormiu como? Aí, tinha acordado tarde até, aí a mãe entendeu que a criança está... Olha só, gente, a criança estava repetindo a fala dela. A mãe falou e a criança começou a repetir aquilo. E o que vai acontecer daqui a pouco? Ela não vai dormir bem. Porque ela está falando, está se sugestionando. Hoje eu não dormi bem. Criança pequenininha que dorme até. Então, olha só. A gente se sugestiona o tempo inteiro. Eu não consigo fazer isso. Pronto, já deu o enter. Não conseguir. Bom, vamos em frente aqui. Então, todas as suas histórias, as histórias que você vive, que você ouve, que você presencia, elas impactam o seu emocional e elas vão atingir o objetivo que, não, nesse caso que eu falei, não vai dormir bem. E se começa a reclamar de doença, a criança vai ter doença. Se começa a reclamar do marido, a criança está nem ouvindo. Pensa que ela não está ouvindo. Pensa, está captando, registrando tudo. Então, você vai atingir o objetivo que você não quer. Então, fique claro qual o seu objetivo, qual o seu objetivo de vida, como está a sua vida profissional, financeira, familiar, relacionamento, como está cada aspecto da sua vida e o que é que você pode fazer para transformar. Contar a história positiva para você mesmo é um ótimo jeito. Claro que tem terapias, tem a hipnoterapia, que é maravilhosa para isso, para que você mude padrões, para que você transforme essas historinhas
para que você possa viver aquilo que você pensa, porque se o pensamento cria, então vamos mudar os pensamentos. Gente, se o pensamento, olha que coisa simples, pensamento cria, então vamos mudar o pensamento do que eu não quero na minha vida, não é? Se eu tô criando uma coisa que eu não quero, o que é que eu estou pensando? Ah, eu tô pensando assim, então muda o pensamento. É simples? Não. Vamos usar, ó, mas é muito viável e muito, tem um caminho, tem uma técnica para isso. Vamos falar de técnicas aqui, ó. Se você se permite, se você está me ouvindo aqui e você se permite com facilidade aí essa informação que eu estou te trazendo, você já se abre, você já está se abrindo para poder receber esses conhecimentos, para poder agir de acordo com o que eu estou te falando aqui, que foi tudo que eu estudei, que eu já experienciei, né? E por que histórias são muito importantes? Porque as crianças aprendem muito com histórias, adultos também, eu adoro contar história. Os adultos também aprendem muito. Eu vou contar uma história no final. E porque as histórias são metáforas, e as metáforas nos tocam emocionalmente, como os filmes. Você não chora no filme, né? As pessoas não choram, se comovem, ficam com medo, tudo, porque aquilo mexe, porque tem um começo, um meio, fim, uma sequência, uma técnica de contar que mexe lá com o seu emocional, e aquilo ali faz um efeito dentro de você, é uma sugestão hipnótica, inclusive, tá? E lembretes. Tô dando umas dicas, tá, gente? Ó, se eu criar uma história maravilhosa para mim, tô falando de história ainda, antes de lembretes. Se eu criar uma história maravilhosa para minha vida, eu posso até criar uma história para o futuro, projetar o meu futuro. Lá no futuro eu vou ter esse carro, eu vou ter tal coisa, eu vou me sentir assim, eu vou poder ajudar as pessoas. Se eu achar que o dinheiro não é uma coisa legal, não é? O dinheiro não é importante, daí eu não vou nem ter dinheiro, porque eu tô vibrando que ele não é importante. Então, os meus pensamentos vão ficando aqui no meu campo magnético e vão criando realidade, vão atraindo aquilo. Então, se eu criar uma história linda para mim no meu futuro, eu vou viver aquela... Eu já estou criando realidade, eu já estou projetando em mim, no meu campo eletromagnético, a visualização de uma coisa que eu quero. Visualizar é fantástico. Inventa uma historinha linda para você, ao contrário daquilo que você não quer, que tá ruim na sua vida. Ai, tá tão ruim isso assim, todo dia eu grito com meu filho. Visualize, cria uma historinha. Nossa, meu filho trouxe um desenho pra mim, eu abracei, aí e uma hora ele foi lá, empurrou o negócio, caiu, quebrou. Eu olhei pra ele, olhei nos olhos dele e com toda a calma, visualiza você calmo, porque você não tá vivendo aquilo. Com toda a calma você fala assim: nossa, filho, vamos tomar cuidado da próxima vez? Você tá criando, inventando e vibrando. Gente, mas inventar historinha é assim que funciona. É assim que funciona. Tem técnicas para isso. E aí aquilo vai vibrar aqui, ó. Vai vibrar no seu campo e vai acontecer. E você vai atrair aquela situação, não de quebrar o negócio, mas do seu emocional ser transformado ali, né? Lembretes. Eu adoro lembretes, gente. Eu encho de lembretes. Então, por exemplo, para você lembrar que ao invés de pensar assim em relação ao dinheiro, ao invés de pensar e falar eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa, eu sou irritada, eu não consigo, né? Você vai colocar lá um anel, uma coisa na frente do seu espelho do banheiro, lá na cozinha, na janela da cozinha, lá onde que você olha, e ali você vai... aquilo vai te lembrar. Então eu coloco aqui, sempre que eu olhar aqui essa caneca que eu vou deixar ali, eu vou lembrar que eu sou calma, que eu vou visualizar que eu sou calma. Gente, isso funciona muito bem. Muito bem. E eu coloco um anel, aquele que eu nunca uso, aquele que é pesado assim, porque aquele anel vai me lembrar toda hora que tá me incomodando, que é para eu mudar esse padrão, esse pensamento. Nossa, nós já estamos chegando no final e eu não falei tudo. Mas vamos lá, o que dá tempo e depois a gente retoma aí numa outra hora. Então, eu faço essa projeção para o futuro e, gente, eu preciso muito, muito entender para eu subir de nível que existe um eu superior dentro de você,
que é capaz de resolver tudo, que é capaz de te, sabe, se você sofreu alguma coisa na infância, se você tem uma história difícil na sua vida, esse eu superior, que é a sua parte mais linda, divina, maravilhosa, tem lá um videozinho da minha estrelinha ali, ó, aquela estrelinha rosa ali, ó, aqui no Facebook, que eu brinco com as crianças, que é o eu superior. Tem um videozinho lá, depois a gente vai colocar, né, por favor, aí a minha equipe, nos comentários, por favor, esse é o link desse vídeo no YouTube, se inscreva lá no meu canal. Eu conto nos baús quânticos também, se você quer despertar na sua criança aí esse eu superior, esse positivismo, essa positividade, essa coisa gostosa de construir desde pequenininho uma história linda de vida, de construir. Olha, gente, a gente vive, mas a gente também constrói a nossa história, a gente escreve a própria história. E aí a gente vai utilizar de tudo que a pedagogia Quantum traz nos baús para criança desde pequenininhas, né? E serve para adulto também. Eu já estou vendo adulto falando, nossa, eu estou me transformando com os baús. Mas, e vai sair baú não, vai sair uma surpresa quântica de Natal logo, logo. Fiquem aí atentos, viu? Ah, e os baús estão em promoção agora no Black November. E aí tem um desconto especial lá, quem quiser dar uma olhada no link aí na minha bio. Mas então, o saber do nosso eu superior nos empodera, nos faz contar, gente, eu tenho uma parte divina, uma maravilhosa essência, que é parte do divino, do Criador, que é aquela, né, aquilo que sabe tudo, que resolve tudo, que tem consciência, que é a minha essência. Eu posso usar isso para viver muito mais feliz. Importantíssimo usar isso, o nosso eu superior, ter essa consciência. Vou colocar um videozinho lá de criança que vocês vão gostar, vocês vão entender o que é esse eu superior, simples assim. E o que mais aqui de dicas, né? Validação. Eu sou uma pessoa que eu no carro sozinha, ainda bem que não tem uma câmera lá, porque eu converso comigo. Eu adoro viajar sozinha no carro dirigindo, porque quando eu faço isso, quando eu vou nos meus cursos, dar palestra, tudo, gente, eu valido as coisas. Tipo assim, mas que beleza que é isso que eu aprendi, mas que, gente, eu atraí isso, olha a minha sintonia, como que, sabe? Eu vibro comigo mesma, eu vibro com a minha vida, eu vibro com as coisas que eu ganho não é só presentinho assim, toma, não, que eu ganho de amizade, de carinho, de coisas que acontecem na minha vida, de encontrar pessoas, de sintonizar com curso, sintonizar com pessoas. Gente, é maravilhoso isso. E eu valido a minha sintonia. Ou seja, eu comemoro, eu celebro. Porque qual que é o recado que eu estou dando para o universo? Manda mais o universo, que eu estou amando. Eu estou valorizando esses presentes de presente que o universo me dá, esses presentes essenciais, presentes eternos que vão construindo o meu ser. Então, quando aquela coisa acontece, e que não é raro, muitas vezes acontece, eu vibro. Nossa, essa pessoa, de repente eu fiz uma venda maravilhosa, gente. Que legal, estou vibrando. Se eu tive uma ideia, se eu criei uma coisa, eu falo, gente, mas essa minha centelha divina é maravilhosa, porque eu sozinha com o meu gerente aqui, eu não ia fazer isso sozinha. Então eu valorizo, valido, celebro e aquilo vai acontecendo mais. Criatividade, gente, eu comemoro quando eu crio uma coisa, porque eu crio mais. O universo me dá muita inspiração. Antes de acabar, falta um minuto. Vou ter que prometer outra coisa. Eu tô igual político, né? Eu sou candidata. Eu estou prometendo aqui que eu vou fazer um vídeo de uma história que eu não contei aqui agora, mas eu vou fazer logo que possível, da história do príncipe, do castelo, tá? Que é uma história, uma metáfora que vai te empoderar, que vai ser uma nova história para você contar na sua vida. Você vai se ver nessa história, porque todos nós somos esse príncipe no nosso dia a dia aqui na Terra, e
E essa transformação que o príncipe teve, tá? Me lembra aí, por favor. E a gente promete, a gente tem que cumprir. Lá já tem meditação, história, música, tudo no YouTube. Mas eu estou me comprometendo aqui de trazer essa história para você, essa metáfora que vai tocar seu coração, vai tocar essa transformação que você quer para transformar o seu pensamento e criar uma nova realidade. E influenciar a sua criança, influenciar você. Tá bom? Fechando, como sempre, com amor. Nossa, já vai encerrar. Fechando com amor. Tudo isso que eu falei, nada, o foco, o objetivo, tudo é qual? A essência. É o amor por você mesmo. É isso que eu faço quando eu vibro, quando eu celebro o tanto que eu sou divina, maravilhosa, parte do divino, quanto eu sou uma centelha brilhando, eu. E você também. Nós todos somos. Então, quando eu amo isso, essa minha parte, ela mais aparece. Quando eu amo o que eu já sou, não tô falando assim, ai meu Deus, eu nunca dá certo, ai, começo a reclamar, sou vítima, começo a reclamar, contentar com pouco, achar que eu não mereço, aquele monte de coisa, conectar com o negativo, assistir, isso aí não quero vibrar. Eu quero vibrar com a minha parte mais linda, maravilhosa, iluminada, que é a minha centelha, que é a minha essência, que é o meu eu superior. E aí eu vibro com ele. Gente, eu amo o meu eu superior, que sou eu. É a minha essência. É isso. Amor por você mesmo. Resumindo tudo isso, como seu pensamento influencia e cria a sua realidade, ame-se. Ame. Ah, mas eu não posso me amar porque eu tô gorda, porque eu tô isso. Porque... Gente, quanta mulher vem falar pra mim que tá gorda? Que tá olhando aquilo com... Não, olha pra parte, essa parte linda, maravilhosa, que ela vai refletir aí no seu corpo. E o seu corpo tem uma história. E essa história pode mudar se você se amar. E começa pela parte mais linda, maravilhosa, que é a sua essência, a sua centelha, seu eu superior, seu eu divino. Tá bom? Então, fechamos a nossa live hoje, mais uma vez, com amor. Amor por você. E hoje, em especial, na hora que você for dormir, você vai lembrar lá da sua estrelinha, do seu eu superior, e vai falar como eu te amo. E como eu quero me conectar cada vez mais com você. Como eu te valorizo. Como eu te ouço. Como eu te vejo. Sabe? Eu sou você. Eu sou meu eu superior, eu sou amor, eu sou, e repete isso, e conta essa história pra você, porque aí você vai acreditar nessa história, porque vai acontecer muita coisa linda, e você vai se surpreender, tá bom? Então celebre esse amor por você mesmo, pela sua essência, pela sua parte mais linda, que existe aí dentro de você. Então até a próxima live, e aguardem aí a história que eu vou mandar pra vocês, tá? Ainda vou fazer o vídeo, tá, gente? Que eu ia contar hoje, mas não deu tempo. E essa história é a história do príncipe. Vocês vão identificar lá. Que é uma história que vai transformar o seu jeito de olhar para você mesmo. Tá bom? O seu jeito de ver o mundo. E vai se localizar aí nesse mundo tão lindo, tão maravilhoso. E que te convida, que está te convidando para ser, para brilhar, para ser o que você realmente é, para viver o que você veio viver aqui, que é uma coisa maravilhosa, não é sofrer, não é ser vítima e não é criar problema, é ser feliz, tá bom? Um beijo para vocês, de todo o coração, aqui do meu eu superior, que prepara isso com muito carinho para vocês, com muito amor, porque eu amo o que eu faço e é isso que eu quero espalhar. Eu quero um mundo melhor, eu quero pessoas felizes, porque as pessoas que eu convivi, que são felizes, positivas, me influenciaram. E eu busquei essas pessoas. Não tem muitos aí na rua, não, mas eu fui atrás. E é isso me fez ser quem eu sou. Então, tchau, tchau. Até a próxima live, o próximo vídeo. E curtam aí os meus conteúdos, tá? Tchau, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por criarem essa energia que me incentiva mais vir aqui, mas também essa nossa energia unida
nós criamos, nós influenciamos o mundo e nós criamos mais felicidade para o mundo, mas também para as nossas crianças que serão o mundo daqui a pouquinho, né? Tchau, um beijo, até mais.